Amém, glória a Deus. Então, essa passagem da Bíblia é uma passagem muito maravilhosa. Uma passagem que nos incentiva a prosseguirmos. É uma passagem que nos incentiva a nós continuarmos crendo em Cristo, crendo em Jesus. É uma passagem que nos estimula a andar seguindo o exemplo de Cristo, olhando para o Cristo. Amém? E é uma passagem que nos motiva muito, né? Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Para quem nós estamos olhando? Será que nós estamos olhando para o mundo? Para alguém no mundo? Nós temos que ter o foco em Jesus. Tudo que Jesus falou, tudo que Jesus profetizou, está acontecendo. Ontem, lá onde esse Vitor Belfort vai lutar com outro homem, houve um terremoto. Jesus falou de terremoto, que aconteceria em vários lugares. Jesus falou de epidemia, Jesus falou de violência. O Rio de Janeiro, de ontem para cá, esse mês de maio, parece que teve 8 esfaqueamentos. Violência, um médico foi esfaqueado, foi morto. Tomaram o bandido, pegou a bicicleta dele. O bandido colecionava bicicleta, roubava a bicicleta. Estamos vendo o desrespeito, a falta de segurança no Rio de Janeiro, um cenário de guerra. Então, tudo que Jesus falou está acontecendo. E vai acontecer, porque o que Jesus falou é a verdade. Nós devemos olhar para a palavra de Jesus, para as profecias de Jesus. Não ficar, vendo as coisas acontecer, mas ver que as coisas estão acontecendo. No meu caso, eu vejo que nós estamos vivendo no meio de uma profecia bíblica e nós fazemos parte desse cenário bíblico. Nós agora, essa geração Y, nós somos a geração Y, nós estamos fazendo parte de uma geração profética. Nós devemos olhar para Jesus Cristo, não olhar para Sócrates. Devemos admirar esses homens, devemos ler o que eles dizem, mas nós devemos ter alguém, Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezou a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo no vosso. Quantos seguidores de Cristo, quantos seguidores, falo de ambos os sexos, homens e mulheres, não estão fracos, estão desanimados? Jesus falou que quando ele voltar ao mundo, será como nos dias de Noé. Aí a gente vê, a gente pensa, a gente observa. Como eram os dias de Noé? Comiam, bebiam, casavam, se davam casamento. Até o dia em que Noé entrou naquela arca, veio o dilúvio e os matou a todos. É assim também que vai acontecer na vida de Cristo. A iniquidade aumentando, a abominação, o pecado, a violência, a feitiçaria, as pessoas sendo enganadas pelo diabo, o diabo tentando nos, derrubar, fazer com que a gente caia no pecado, na iniquidade, abandonando a fé, abandonando a esperança, abandonando Cristo, caindo na apostasia, pecando, se perdendo mesmo, não tem outra palavra, filho da perdição.
Quantas pessoas que aceitaram Jesus Cristo em 1980 e passaram só 5 anos numa igreja e hoje estão aí bebendo, fumando, com várias mulheres, várias namoradas, homens também, que aceitaram Cristo, estudaram. Nós, as mulheres elas aprendam, mas elas nunca chegam no conhecimento, no alvo. Então que Jesus tenha misericórdia de nós, que a gente não venha enfraquecer, que a gente não venha, sabe, a gente venha enfraquecer por pecado, que a gente venha, o pecado vem enfraquecer, o diabo vem enfraquecer com suas seduções, sabe, com as suas mentiras, com as suas ilusões, com as suas fantasias, com as suas seduções. Ainda não resisteis até o sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filho? Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaie quando por ele forem repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Ele corrige o que ama, ele açoita também a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filhos há que o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para que nos corrigirem e nós os reverenciarmos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai do Espírito para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiu, como bem lhe parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E na verdade, diz a Bíblia, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Nós não sejamos filhos abastados, que nós, os ouvintes da palavra de Deus, não sejamos filhos indisciplinados, que vergonham o seu pai, que vergonham a sua mãe, mas que nós sejamos filhos de Deus, filhos obedientes, filhos da misericórdia, filhos da piedade, filhos da compaixão. Que nós possamos entender a palavra de Deus, compreender o que a palavra de Deus transmite para nós. Amém. E nós não viemos nos murmurar, reclamar, mas que a gente venha confiar em Deus, confiar em Jesus Cristo e na sua palavra. E nunca desanimar. Já se passou 4, 2, 3 mil anos, pode se passar mais de 1000 anos, 2000 anos, ninguém sabe a volta de Cristo. Ninguém sabe, a Bíblia diz que ele voltará. A Bíblia diz que será como nos dias de Noé. Comiam, casavam, se bebiam, se alegravam, se regozijavam, estava tudo muito bem. As pessoas plantavam, as pessoas edificavam, as pessoas tinham uma vida normal até o dia em que o amado de Deus, o discípulo de Deus, entrou na bendita arca para salvar. Então nós devemos estar alerta, porque nós não sabemos nem o dia. Nós não sabemos nem a hora em que Jesus voltará. Só sabemos que está próximo. A vinda de Cristo está próxima, porque a gente está vendo muita coisa acontecendo na terra. Muita coisa está contra a palavra de Deus. O faraó está nos perseguindo. O tirano, o opressor,
a opressora, aquela que afronta a Deus, aquela que insulta a Deus, aquela que persegue a obra de Deus, não teme a Deus. Ela não teme a Deus, ela não respeita a Deus, ela não quer saber de Deus, não quer saber de Jesus Cristo. Negou a salvação, negou a fé, negou a esperança e hoje está aí. Então que Deus tenha misericórdia de nós. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direita para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muito se contamine. Ninguém seja fornicador, profano como um Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas buscou. Porque não chegaste ao monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão e as trevas, e a tempestade, e ao sonido da trombeta, e a voz das palavras, a qual os que ouviram, pediram que lhes não falasse mais, porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar um monte, será apedrejado. E diz a Bíblia, não é eu, que tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Mas chegar-te ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e a igreja dos primogênitos que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e os espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós que se desviamos daquele que há do céu. A voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo, ainda uma vez, como verei não só a terra, senão também o céu. E essa palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis como coisas feitas para que as imóveis permaneçam. Pelo que também recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual servimos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Porque o nosso Deus é um fogo consumador. Amém? Permaneça o amor fraternal, diz a Bíblia. Permaneça o amor fraternal e não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjo. Lembrai-vos das presos como se estivéssemos presos com eles, dos maltratados como sendo-vos mesmo também no corpo. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém aos que se dão à prostituição e aos adúlteros Deus os julgará. Seja o vosso costume sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. E assim com confiança ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que possa fazer o homem? O que me possa fazer o homem? Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitais, atentando para sua maneira de viver. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é o que o coração
se fortifique com a graça e não com manjares que de nada aproveitaram aos que com eles se entregaram. Temos um altar de que não tem direito de comer o que serve ao tabernáculo, porque os corpos dos animais cujo sangue é pelo pecado trazido pelo sumo sacerdote para o santuário são queimados fora do arraial. E por isso também Jesus, para sacrificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Portanto, oferecemos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, e isto é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifício Deus se agrada. Obedecei os vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aquele que hão de dar conta dela, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência, como aqueles que em tudo que querem suportar honestamente. Rogo-vos com instância que assim o façais, para que mais depressa vos seja restituído a palavra de Deus, amém, para os nossos corações, hoje e sempre.